Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está em mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Valdir Almeida e você está assistindo um vídeo de uma série de vídeos que eu chamo de A Sua Dose Diária do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo ele é a tradição da Santa Igreja, é o compilado de todas as normas, todos os ensinamentos. No capítulo de hoje, a gente vai ler a parte 4 do terceiro artigo, que está no segundo capítulo da primeira seção. O título de hoje é O Cânon das Escrituras. Sem muita enrolação, a gente começa logo. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Essa lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 46 escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Esther, os 2 livros de Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abuque, Safonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Para o Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de São Pedro aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda a Timóteo, a Tito, a Filemon, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda Epístolas de Pedro, as 3 Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos. Embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias, os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nesses livros está latente o mistério da nossa salvação. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente as ideias de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo teria feito caducar. O Novo Testamento, a palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos nos fornecem a verdadeira e verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Na formação dos evangelhos, podemos distinguir 3 etapas. Primeiro, a vida e o ensinamento de Jesus. A Igreja defende firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmite fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado. A tradição oral, segundamente. O que o Senhor dissera e fizera os apóstolos após a ascensão do Senhor,
transmitiram aos ouvintes com aquela compreensão mais plena de que desfrutam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo esclarecidos pela luz do Espírito da Verdade. Terceiro, os evangelhos escritos. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas, ou oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou as explanando com vistas às situações da igreja, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a nos transmitir, a respeito de Jesus, coisas verdadeiras e sinceras. O Evangelho Quadriforme ocupa, na Igreja, um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que, desde sempre, tem exercido sobre os santos. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor, o Mestre Jesus Cristo, ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. E acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações, nele encontro tudo o que é necessário para mim e minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. A unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos 2 testamentos graças à tipologia. Esta percebe, nas obras de Deus contidas na antiga aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar ao esquecimento de que este conserva seu valor próprio de revelação que nosso Senhor mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento deve ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele, segundo um adágio antigo. O Novo Testamento está escondido no Novo. O Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Novum in vetere latet et in novus vetus patet. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus seja tudo em nós. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu próprio valor no plano de Deus, pelo fato de serem, ao mesmo tempo, etapas intermediárias deste plano. Foi uma parte um pouco mais longa, mas perdurou um pouco mais, só que ela é uma parte muito importante, visto que ela nos ensina o cânon da nossa igreja e a importância desse cânon. Dando ênfase principalmente nos 4 evangelhos esses que são sempre narrados em toda a missa, sendo estes importantíssimos, pois transmitem os ensinamentos do próprio Jesus. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Que Deus abençoe a todos e até amanhã não. Domingo a gente não tem vídeo. Somente segunda. Até segunda. Muito obrigado a todos e até mais. Que Deus abençoe.